Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez a Python 42. O vídeo de hoje continua essa série chamada Curso Básico de Python e a gente vai falar aqui sobre variáveis. Nesse primeiro momento, a gente vai pensar em variável como um espaço que tem um nome que vai armazenar alguma coisa. Por exemplo, idade é igual a 10. Quando eu falo isso, eu estou dizendo para o Python que eu estou criando uma variável chamada idade que tem o valor 10. Então toda vez que eu chamar idade, o Python me retorna o 10. Na verdade, a variável ela é um nome simbólico que aponta para algum dado, para alguma coisa. E alguma coisa em Python é sempre um objeto. Na verdade, tudo em Python são objetos. Até o próprio código Python também é objeto. A gente vai falar melhor sobre objetos e classes na última aula dessa série, mas a princípio você precisa entender que um objeto tem algumas características. Uma delas é poder ter um valor. Nesse caso, o valor é o próprio 10. O idade aponta para um objeto que tem o valor 10. Um objeto também tem um tipo. Se eu pergunto para o Python qual é o type, ou seja, qual é o tipo de idade, ele me retorna que é int. Int quer dizer literalmente inteiro. Então, números inteiros são armazenados numa variável que aponta para um objeto inteiro. O tipo é literalmente uma classificação sobre o que esse objeto é. Então, se eu coloco aqui nome é igual a Maria e pergunto para o Python o type, ou seja, o tipo do nome, ele me retorna str. Str quer dizer string, quer dizer texto, é o que a gente usa para armazenar texto. A gente vai falar melhor das strings ainda hoje. O tipo do objeto informa o que esse objeto pode fazer, quais são as características dele, quais são os atributos dele, quais são as qualidades dele. Então, o nome, por exemplo, que é um texto de Maria, se eu coloco nome, ponto, e dou tab 2 vezes, o Python autocompleta para mim, dizendo quais são as opções daquilo que eu consigo utilizar com um texto. Beleza. No Python, a gente nomeia as variáveis assim. Por exemplo, usamos nomes de variáveis assim. É igual a exemplo. Isso aqui se chama snake case, ou seja, todas as letras estão em caixa baixa, são minúsculas, e são separadas cada palavra por um underscore, um underline. É basicamente shift e o símbolo do traço, né? A mesma tecla que você aperta o traço no teclado, você segura shift, aperta ela e ele vai apertar esse underscore para você. Na verdade, você consegue usar letras maiúsculas, minúsculas, underlines, números, alguns caracteres especiais como alguns kanjis, letras com acento e etc. Porém, por convenção, você só vai nomear a variável usando letras minúsculas e underlines. Nomear variável assim não é pythônico, mas funciona. Se eu chamar o nomear variável assim, ele me retorna o valor que eu coloquei. Mas isso não é pythônico, não é assim que a gente escreve um código Python. Uma outra restrição é o seguinte, você pode ter número até na sua variável, então você pode ter variável 1 é igual a exemplo, porém você não pode ter um número no início. Se você quiser, sei lá, chamar de segunda variável 2 variável, ele vai dizer que você não pode fazer isso. Sintaxe inválida, ou seja, você não pode ter números no início de uma variável. Você até pode ter no corpo dela, mas tem que começar com uma letra ou com um under. Além disso, no Python a gente preza muito por ter nomes de variáveis que sejam descritivas, ou seja, que elas descrevam realmente aquilo que a variável é. Então a gente colocou o nome, que era Maria, eu até posso usar n é igual a José. Porém, isso aqui não é pythônico. Eu não consigo só de olhar para n e entender que n é um nome. Eu poderia ter qualquer outra coisa dentro de n. Podia ser um número, podia ser um nome, podia ser um navio, sei lá, qualquer coisa com a letra n. E nome é muito mais claro. Quando você lê nome, você sabe, eu estou falando de um nome. Então vamos aos tipos. Primeiro eu vou falar do mais simples dele, que é literalmente o none, que é none, né, quer dizer nenhum. Isso é usado sempre que você tem nenhum valor naquela variável. É muito parecido com o null de outras linguagens, né, que é assim. É muito parecido, porém no Python ele é um objeto. Se eu pergunto o type de none, ele me diz que é none-type. Isso é um tipo que tem um único objeto dentro dele, que é o próprio none. Ou seja, sempre que, digamos que eu quisesse apagar o valor de nome, eu ia fazer isso aqui, né? Nome igual a none, e agora não tem mais nome nenhum dentro da variável, e quando eu chamo nome, ele não me retorna nada. Se eu der um print aqui, ele vai deixar claro para mim que tem none lá dentro. Vamos dar uma olhada agora nos principais tipos numéricos. Primeiro, a gente vai colocar aqui a é igual a 10. Isso aqui, se eu pergunto para o Python qual é o tipo, ele me diz que é um inteiro. Inteiros são usados para armazenar números inteiros, assim como na matemática, o conjunto dos inteiros, ou seja, 0, 1, 2, 3, menos 1,
menos 2, enfim, qualquer número que não tenha vírgula, digamos assim, né? No Python e praticamente em vários outros lugares que não são língua portuguesa, a gente caracteriza a vírgula usando o ponto. Então, se eu quiser escrever um número com vírgula, eu vou digitar 1.5. Se eu colocar aqui 1,5, ele vai entender que isso é uma tupla. A gente vai falar de tupla na próxima aula, ignora isso. Mas para você usar a vírgula do português, usar o caractere decimal, você vai usar o ponto. Assim como na calculadora, a maioria das calculadoras, você tem o símbolo do ponto ali para indicar a vírgula, porque lá fora é usado o ponto ao invés da vírgula. Então isso aqui é um tipo real, né? Se eu coloco aqui b é igual a 1.5 e pergunto o type de b, ele me diz que é float. Float é literalmente o que a gente usa para fazer números reais no Python. Atenção aqui que o número real no Python, como float, isso quer dizer que é um ponto flutuante. Ele basicamente é armazenado ali em uma sequência de bits e ele não tem uma precisão tão grande. Na verdade, a precisão é muito grande, mas a precisão não é perfeita. Se eu digitar aqui, por exemplo, 4.9, uma sequência de não lembro quantos noves, e botar um outro número no final, aqui o meu exemplo não foi válido, ele vai me retornar 5. Mas percebe que esse número de casas decimais que eu usei aqui, raramente você vai precisar desse número de casas decimais. São situações muito específicas, e para isso você tem o decimal e o números complexos também. Se você precisar usar números complexos, você também tem no Python. A gente não vai falar deles agora, até porque ele não vai ser usado na maioria dos casos. É bastante utilizado, mas para aplicações específicas que precisam desse tipo de precisão. Mas, a princípio, o float é o ponto flutuante, é o número real que a gente usa para falar de números com vírgula, digamos assim, né? Tanto inteiros como números reais, você consegue fazer as operações básicas da matemática. Ou seja, eu tinha lá que A é 10 e B é 1,5, eu consigo fazer A mais B, vai dar 11,5. Eu consigo, enfim, somar, subtrair, sei lá, 40 menos 20, 40 vezes 2 vai dar 80. Eu vou de novo sobrescrever os valores das variáveis. Vou botar aqui A igual a 10 e B igual a 2. Então, A vezes B dá 20. A menos B dá 8. A mais B dá 12. Eu consigo também fazer exponenciação, né? Se eu quiser fazer A elevado a B, eu coloco 2 asteriscos indicando que é uma potência. Então, 10 elevado a 2, A elevado a B, deu 100. Se você quiser fazer uma divisão também, você coloca a barra, então 10 dividido por 2 dá 5, né? Eu tinha a variável A dividido por B, deu 5.0. Repara que ele já retorna para você o ponto zero, mesmo 5 podendo ser expresso como um número inteiro, ele devolveu um número real. Por que ele faz isso? Porque a divisão em Python sempre retorna um número real, já que em muitas situações a divisão vai dar mesmo número real. Se eu colocar aqui 10 dividido por 3, ele vai me dar o 3 e uma sequência de vários 3. Se eu colocar aqui 15 dividido por 2, dá 7,5. Então, como divisão pode resultar no número real, ele sempre me retorna um número real. Agora, quando eu somo 2 inteiros, ele me retorna um inteiro. Quando eu subtraio 2 inteiros, ele me retorna um inteiro. Quando eu multiplico 2 inteiros, ele me retorna um inteiro. E se eu boto algum número real no meio da brincadeira, ele vai me retornar um real. Como, por exemplo, 10 vezes 2.5, ele vai me retornar 25. A gente também tem mais duas operações bem interessantes. Se você lembrar de como era feita a divisão na escola, antes da gente aprender números com vírgulas, a gente tinha um resultado da divisão e um resto. Então, 10 dividido por 3 dava 3 e restava 1. Então, se você fizer 10 barra 3, você tem 3. Isso que quer dizer divisão inteira. Então, 10 barra 3 é a divisão inteira por 3. 10 dividido por 3 dá quanto se eu quero um resultado inteiro? Dá 3. E o resto, 10, o símbolo de percente, 3 dá 1. Então, aqui eu consigo ver o valor da divisão inteira e aqui eu consigo ver o resto da divisão inteira. Além disso, a gente também consegue fazer operações in place, ou seja, traduzindo literalmente, no lugar. Por exemplo, idade é igual a 10. Se eu quero somar um valor idade, eu posso fazer que idade é igual a idade mais 1. E agora idade vai receber o valor, desculpa, eu escrevi 2. Idade é igual a idade mais 2, então idade recebeu o valor 12. Mas se eu quiser somar de uma forma mais simples, eu posso só fazer idade mais igual, vou botar agora 1 aqui, e vou perguntar o valor de idade, ele me deu 13. Digitar mais igual é a mesma coisa que digitar igual, idade, mais. Então, ele pega a variável que está à esquerda do mais igual e acrescenta a ela o valor que está à direita e retorna de novo para ela. Então, é como se eu fizesse literalmente isso aqui, né? Idade é igual a idade mais 1. Então, se eu perguntar idade de novo, agora deu 14. A operação in place
Pode ser usado também com as outras coisas. Idade menos igual a 4, vai ter que dar 10. Idade vezes igual a 2, vai ter que dar 20. E por aí vai. Um outro tipo que a gente vai ver aqui agora são as strings. Elas são um tipo de sequência, a gente vai falar só de sequência e colecionáveis no próximo vídeo. Mas é uma sequência de caracteres Unicode. O que é Unicode? Unicode é um padrão que permite você representar coisas textuais. Basicamente, qualquer coisa que você consegue ver de formato de texto, você pode usar o Unicode para representar aquilo. Então, a string ela é uma coleção, ela é uma sequência de várias letras, né? De vários caracteres Unicode, porque não são só letras, pode ser número, caracteres especiais. Mas, enfim, ela é uma coleção de vários caracteres escritos, digamos assim. Para a gente definir uma string, basta a gente usar aspas. Essas aspas elas podem ser simples, o que a gente usa como apóstrofo, ou duplas, aquelas aspas normais do português. Simples essa aqui, dupla essa aqui. Ambas são aquele caractere, se você está com o teclado brasileiro, aquele caractere à esquerda do número 1. Então, para simples, você aperta o caractere uma vez, e para dupla, você aperta Shift e segura o caractere. Então, por exemplo, o nome é igual a Maria. O nome está lá Maria. Eu poderia também dizer que nome é igual a Maria, com as aspas duplas, e ele vai me retornar a mesma coisa, Maria. O interessante aqui é que você usa aspas simples ou as aspas duplas para... você pode intercalar entre elas se você tiver uma aspa dentro do texto. Por exemplo, se o nome for igual a Joana Dark, você vai usar aspas simples por fora e você vai usar as aspas duplas por fora e as simples por dentro. Porque se eu escrevesse simplesmente nome é igual a Joana Dark desse jeito, ele vai me dar um erro, porque na verdade eu vou ter encerrado a string aqui e tudo que vem depois ele não vai entender essa sintaxe. Então, se você tiver, isso ao contrário, se você tiver as aspas duplas dentro do texto, você vai poder usar a frase igual a o jornal disse, 2 pontos, vai nevar em Santa Catarina, sei lá. Você consegue usar as aspas duplas dentro desde que você abra por fora com as aspas simples. Agora, se você precisa ter mais de um tipo de aspas dentro do seu texto, você pode fazer isso aqui, olha, exemplo. O jornal, vou abrir com a simples. O jornal disse, 2 pontos, a caixa d'água caiu. E aí eu vou fechar as aspas do texto e vou fechar as aspas simples da string. Chamei exemplo, ele me retornou aqui dentro o valor do que eu tinha colocado no meu exemplo. Se eu der um print exemplo, essa barra não aparece. Na verdade, quando você chama só a variável, o Python mostra qual é a representação do objeto. Se eu dou um print, ele mostra literalmente como esse objeto é exibido como texto. Assim como foi no none, né? Se eu tinha colocado a igual a none, e A ele não me deu nada, porque a representação é realmente nada, e se eu dou um print ele me retorna como um texto o valor. Mas voltando à questão da string, então essa barra invertida que eu usei aqui, ela serve para eu dizer que o próximo caractere vai ser interpretado de forma literal. A gente chama a barra de escape, a gente fala que ela escapa o próximo caractere, ou seja, isso quer dizer que o próximo caractere vai ser interpretado não de uma forma sintática, mas de uma forma literal. Porque se eu não tivesse essa barra aqui, o Python ia interpretar esse apóstrofo, essa aspas simples, de forma sintática e ia fechar minha string aqui. Então, tudo que eu tivesse depois, ele ia considerar como um erro. Se você precisar digitar uma barra na sua string, você vai ter que usar 2 barras. Então, outro exemplo é igual a... Aqui tem uma barra invertida. Isso é para barra invertida, né? Você vai usar 2. E se eu der aqui um print outro exemplo, ele vai me retornar que aqui tem uma barra invertida e me exibe essa barra invertida aqui na tela. Como a contrabarra tem um valor sintático de escapar o próximo caractere, se eu boto só uma, o Python acha que eu estou querendo escapar o próximo caractere. Então, quando eu coloco 2, ele vai interpretar a próxima barra não de forma sintática, mas de forma literal. Ou seja, ele vai conseguir olhar para essa barra e entender aquilo é uma barra invertida. Se você quiser usar uma string com várias linhas, por exemplo, oi, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Por exemplo, um exemplo sem nenhuma segunda intenção. Você vai usar 3 aspas no início e 3 aspas no final e vai dando os enters normalmente na quebra de linha. Quando eu chamo isso aqui, o Python vai me dar uma string cheia de barra invertida n. O que barra n quer dizer? Barra n quer dizer literalmente a quebra de linha.
Se eu for exibir essa string como texto, eu vou dar aqui um print exemplo, ele vai me retornar um texto bonitinho, formatado, do jeito que a gente colocou, com os /n's, que são as quebras de linha, interpretadas como quebras de linha. Então, a contrabarra, além dela servir para escapar, existem alguns caracteres especiais que são usados com ela, como, por exemplo, o /n, que é a quebra de linha, mas você não precisa escrever a sua string com o /n. Você pode usar o que a gente chama de multiline string, que são 3 aspas para abrir e 3 aspas para fechar, seja da simples ou seja da dupla, tanto faz. Tanto faz é igual a oi. Opa, desculpa, eu não botei as 3. Oi e um emoji aqui no final. Ele consegue interpretar também normalmente com as 3 aspas, seja elas simples ou duplas, desde que a forma que você abra, você feche também. Então, abriu com simples, fecha com simples. Abriu com dupla, fecha com dupla. Se a gente quiser formatar uma string, desde o Python 3.6, a gente tem as f-strings, que são basicamente strings formatadas. Então, por exemplo, nome A é igual a fulano e nome B é igual a ciclano. E eu quero fazer uma string que eu diga que fulano conhece, nome A conhece nome B. O que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai, tudo que está entre chaves, ele vai interpretar como algo pythônico. Ele vai ler isso aqui e interpretar o código disso aqui. Se nome A tem fulano e nome B tem ciclano, ele vai automaticamente preencher isso aqui dentro. Então, ele vai me dar fulano conhece ciclano. A gente poderia também fazer isso com soma, fazendo nome A mais conhece mais nome B. E ele dá fulano conhece ciclano. Mas concorda comigo que isso aqui é muito mais simples de você lendo, principalmente se for uma string grande, que tenha várias variáveis dentro, é muito mais simples de você olhar para isso aqui e entender o que está acontecendo. Um outro probleminha de usar o mais é que muitas das vezes você pode esquecer desse espaço. Você pode acabar fazendo só nome A mais conhece mais nome B. E aí ele vai fazer exatamente o que você escreveu, só que ele não vai colocar espaço porque eu não coloquei. Então ele soma a primeira variável, somou conhece e somou a segunda variável e colocou aqui. Então, com a f-string você consegue de forma muito mais nítida perceber o que está ali dentro. E aí, digamos que eu tivesse aqui, no nome a gente está, vou chamar Maria aqui de novo, nome Maria, e idade eu vou colocar aqui 20. E eu queria dizer que Maria tem 20 anos. Com a f-string eu vou fazer isso aqui. Nome, tem, idade, anos, ponto. Fechei aspas. É um F antes, eu abro a string, digito o valor, fecho a string. Então, Maria tem 20 anos. Tudo que estava entre chaves, ele interpretou como objeto pythônico. Se eu fizesse isso com a soma, olha o que ia acontecer. Nome mais, tem, mais, idade, mais, anos. Ele me retorna um erro, porque ele não consegue concatenar texto com número. Olha aqui, o tipo de idade é inteiro. E o tipo de nome e de todo o restante que eu escrevi é string, é texto. Então, quando eu tento fazer essa concatenação, quando eu tento fazer essa soma, ele me retorna um erro, porque texto soma com texto, número soma com número. É aquilo que a gente falou na última aula, né? O Python, apesar dele ser dinamicamente tipado, ele é fortemente tipado. Ele não te permite fazer esse tipo de operação. Se você quiser fazer isso aqui, você vai ter que usar a conversão. Existe uma forma de converter as coisas que é basicamente você chamar o tipo que você quer que aquela coisa seja convertida. Então eu coloquei aqui, nome tem str idade mais anos. E aí ele conseguiu me retornar bonitinho, porque quando eu dou str idade, ele me pega qual seria o valor em texto dessa idade. A mesma coisa, o oposto também é verdade. Digamos que eu tenha exemplo é igual ao texto 30. E eu queira transformar isso em inteiro. Eu posso usar int exemplo. Ele converte para inteiro. Se eu quiser converter isso para float exemplo, ele converte isso para float. Então, esses 3 tipos são totalmente intercambiáveis. Você consegue converter de texto para inteiro, de inteiro para float, de float para inteiro, de float para texto e por aí vai, desde que exista uma representação daquele valor no outro tipo. Por exemplo, meu exemplo, vou tentar converter um nome é Maria. Se eu tentar chamar int nome, ele me retorna um erro, porque não existe um literal de inteiro com base 10 para Maria. Tipo, ele não consegue fazer isso aqui. Se eu colocar int 10,
ele vai me retornar um erro, porque não tem como fazer essa conversão. Agora, um detalhe aqui, por exemplo, você tem aqui exemplo é igual a 10.5. Né? Então, um exemplo tem um número real. Se eu pergunto o type de exemplo, ele vai me dizer que é um float. E se eu quiser retornar a representação de inteiro de exemplo, eu vou passar int exemplo, e ele me retorna 10. Ele vai pegar aquilo que seria a representação mais próxima disso aqui, né? Então, um 10.5, um 10.9, ele vai me retornar 10, porque ele pega só o valor inteiro disso, que para ele seria a representação, né? Então, se você for converter float para inteiro, fique atento a isso. Você vai perder detalhes, que seria, esse detalhe seria, no caso, os casos decimais, que na maioria das situações não são um mero detalhe, eles são importantes. Então, cuidado na hora de fazer isso. O último tipo que eu quero falar aqui é o booleano. A gente vai ter uma aula ainda nessa série só sobre booleanos, só sobre condições, mas o tipo booleano, ele recebe apenas dois valores diferentes. Você só tem duas representações desse tipo, que é o true, verdadeiro, ou false, falso. Então, verdadeiro é igual a true e falso é igual a false. Para você usar ele, você tem que usar a primeira letra em maiúscula, essa é a representação de verdadeiro e falso. Se você digitar aqui true, ele vai dar erro. Se você retornar falso, ele vai dar erro. Então, true e false. E se eu perguntar qual é o tipo deles, ele vai me retornar aqui que eles são booleanos. Então, um booleano é basicamente algo para informar se algo é verdadeiro ou se esse algo é falso. A gente consegue converter eles para inteiro, sendo falso recebendo o valor 0 e o true valor 1. Em lógica booleana, o 0 representa falso, representa ausência, né? E o 1 representa verdadeiro. E você também consegue fazer o oposto, converter o número 1 para verdadeiro e converter o número 0 para falso. Todo tipo no Python ele pode ser convertido para booleano. Tudo no Python pode ser convertido para booleano. Sendo que o que prevalece é aquela lógica. Se eu estou usando algo vazio nesse tipo, algo sem valor, ele vai dar falso. Se eu estou usando algo que tem algum valor expresso, ele vai dar verdadeiro. Por exemplo, se o nome for uma string vazia e eu pedir o valor booleano de nome, ele vai me dar falso. Se eu coloco que o nome é Maria e eu pedir o valor booleano de nome agora, ele vai me dar verdadeiro. Se eu peço o valor booleano do número 10, ele me dá verdadeiro. Se eu peço o valor booleano do número menos 5, ele me dá verdadeiro. Agora, se eu peço o valor booleano do número 0, ele me retorna falso. Então, tem valor, é verdadeiro, aquilo que seria a ausência de valor, o 0 é um valor, mas ele representa não ter, né? Ele representa 0. Então, o Python automaticamente converte para falso quando eu peço o valor booleano dele. Chegamos ao fim de mais uma aula. Mais uma vez, obrigado por estar acompanhando a gente até aqui. Se você gostou, curte aqui o vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.